Vamos para mais uma estrutura, agora uma estrutura de dados de nome fila. Vamos ver qual que é a ideia da fila. Então, a pilha e a fila, tá? Com as duas aí que nós vamos fechar o semestre. Gente, aqui a ideia da fila é uma fila, como a gente conhece. Essa que é a ideia da estrutura de fila, tá? Então, aqui eu estou entrando numa fila. Se eu sou a primeira a chegar na fila, eu serei a primeira a ser atendida. Esse é o conceito de fila, mesma coisa quando a gente está aplicando aqui dentro da estrutura de dados, ok? Aqui aparece como enqueue, que é a ideia de enfileirar, de queue, desenfileirar, tirar da fila, ok? Assim como eu tenho duas operações de inserção e remoção na pilha, eu também tenho inserção e remoção na fila, tá? Então aqui, olha o detalhe, agora eu tenho duas extremidades, porque eu vou entrar na fila por lá e vou sair por aqui. Essa é a ideia. Por isso duas extremidades. Não é igual a pilha, que era uma única extremidade, que era o topo. Aqui eu tenho duas. Uma para entrada e outra para saída. Vamos ver aqui. Nesse caso do número 7. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu pegar essa caneta mesmo. Aqui, gente, os elementos estou colocando aqui aleatório, tá? Um elemento para inserção ali, como se fosse uma letra, qualquer coisa assim. Então, vou inserir o 7, tá aqui. Ele entra, primeira posição vazia do vetor. Pensa que tudo isso é um vetor, eu só estou fazendo com ideias de aberturas, mas continua sendo um vetor. Em queue 9, vou inserir o 9, próxima posição vazia, 9. Bem a ideia de fila, tá? Olha lá. Em queue 1, opa, inseri o 1. Daí apareceu aqui de que, opa, retirada de elemento. Então, fiz esse, agora aqui, retirada. Para retirada, eu não escolho qual eu vou retirar, nem na pilha, nem na fila. Ele vai retirar o que está na vez de ser retirado. Nesse caso, olha a diferença, olha quem sai. O primeiro que foi inserido. Primeiro que foi inserido. First in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Essa é a característica principal da estrutura fila, ok? Diferente da pilha, que era LIFO, last in, first out. Mais uma inserção aqui, 12. Olha o que aconteceu. Olha o que eu estou fazendo. Já tirou o 7. Inseri, tá na ordem. Mais uma inserção, 23. Ok? Opa, de queue, retirada. Retirada de quem? Opa, do 9, ele que tá aqui. Deixa eu só anotar aqui, foi retirado o 7, né? E aqui foi retirado o 9. Foi retirado que foram os dois primeiros que entraram, beleza? Em queue 30, gente, um detalhe ali agora, que você deve estar pensando, puxa, isso daí não é o que acontece na prática, né? Porque na prática, se a gente tem uma filinha, a gente dá um passinho à frente. É isso que acontece, né? Isso aqui vai dando passinho até chegar aqui, concorda? Então, na hora que foi retirado o 7, pela prática, a gente veria uma movimentação aqui. Né? Nos dias de hoje, a movimentação tem um espaçamento aqui, né? Não pode ser um colado no outro, tem que ter um espaço ali, é verdade, né? Enfim, teria que estar movimentando, tá? Essa fila que eu coloquei aqui é a ideia de uma fila sequencial. Gente, repare o seguinte, daria para fazer isso movimentando? Daria, tá? Por quê? Porque eu quero inserir o 30 e eu não tenho mais espaço, eu tenho 5 espaços aqui no meu vetor. Não tem mais espaço, né? Teria que movimentar para jogar o 30 aqui, dessa maneira, ok? Só que eu não tenho espaço, eu teria que fazer a movimentação. Repare que cada um que sai, se tiver que movimentar um, olha a trabalheira. Olha o tempo que vai ser gasto. Se eu tenho lá 100 pessoas na fila, pensa num vetor, tenho 100 números, saiu o primeiro, até eu jogar os 99 para um passinho à frente, pensa cada vez ter que deslocar os 99. Para isso, tem a ideia também com o nome de fila, continua sendo uma fila, só que, então, esse daqui, nessa situação de uma fila sequencial, eu não conseguiria inserir o 30, a não ser que eu movimentasse. Mas, como eu estou explicando, não é a melhor estratégia, daí que vai aparecer a ideia da fila circular. Que é essa ideia de desenho aqui, ó, gente.
Meu Deus. Vamos lá com fé. Aqui. Aqui. Você deve estar pensando que isso aqui... Eu lembro dos meus alunos falando que parecia um bote salva-vida. Então, né? Não é bote salva-vida, tá? Quantos espaços eu coloquei aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu deixei uma fila aqui de 7 posições, tá? Nesse caso aqui, a ordem de inserção continua sendo dessa maneira aqui, tá? Vai entrar na posição 0, vai no sentido horário, igual a gente utiliza com a ideia de relógio, tá bom? Eu vou colocar alguns elementos aqui, vamos colocar igual os que estão aqui, tá? Então aqui em Kiwi o 7, em Kiwi o 9, o 1, daí retirada, inserção do 12, inserção do 23, retirada, inserção do 30, vou colocar mais inserção aqui, inserção do elemento 100, daí uma retirada, daí inserção do 90, uma retirada, inserção do 700 e inserção do número 4. Enfim, tá? Aqui eu poderia ir aumentando aí. Veja qual o tamanho dessa fila, continua sendo a ideia de vetor, gente. Isso aqui é um vetor. Eu só estou desenhando dessa maneira para entender melhor o que vai acontecer. É como se eu tivesse pego essa fila aqui sequencial, tivesse feito isso aqui com ela, ó. Eu tenho ela nessa linha, nesse formato. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho ela nesse formato, eu vou deixar ela dessa maneira aqui, ó. Ó. Isso aqui. É isso que eu fiz com a fila, tá? Esse exemplo que eu tenho aqui não é para isso, tá? Isso daqui é uma outra atividade lá de pedagogia. Então, a fila está dessa maneira, é um vetor assim. Quando eu fiz circular, olha o que aconteceu. A minha posição 0 ficou perto da posição 4. Olha aqui, a 0 ficou perto da última. Entenderam a ideia? É esse mecanismo aqui. Então, continua sendo a mesma coisa, só que a gente vai estar enxergando eles como sendo a ideia do circular. Vamos lá. Inserção do elemento 7. Então, continua sendo first in, first out. Da mesma maneira, a gente só está visualizando a estrutura de um outro formato. 7 aqui. Inserção do 9, tá aqui. Inserção do elemento 1, tá aqui. Ok? Retirada desse elemento. Qual elemento agora? É uma fila. Então, o primeiro que entrou é o primeiro que vai ser retirado. Opa, o que entrou foi o 7. É o 7 que vai ser retirado. Inserção do 12. Continuação da fila. Ele entra no final da fila, aqui, né? Opa, entrou no final da fila. Tá lá. Inserção do 23. Entrou no final da fila. Tá lá. Repare que nenhum foi deslocado, igual aqui. Eles não foram deslocados, ok? Inserimos. Retirada. Retirada agora é do 9, né? Tá aqui. Retiramos o 9. Inserção do 30, tá aqui. Coisa que nesse anterior a gente não tinha conseguido. Tudo bem que aqui eu aumentei a quantidade do vetor, tá? Mas aqui tem mais uma possibilidade ainda. Inserção do 100, tá aqui. Inserimos. Olha que posição que tá, gente, na 6. Em tese é a última, porque aqui já tá na 0, ok? Daí aqui, retirada. Opa, retirada, qual que é o próximo a ser retirado? Pela ordem de entrada, quem foi o próximo que entrou? Não foi o 1? Então, é o 1 pela ordem de entrada, que é o que vai ser retirado. Daí, olha o que acontece agora. É como se tivesse aqui na posição 6 e a próxima livre é a posição 0. E ela pode ser ocupada. Essa é a ideia da circular. É como se eu tivesse uma quantidade máxima de senhas, né?
E as pessoas vão estar sentadas, imagina, elas não estão mais em pé na fila, elas estão sentadas com espaçamento devido, né, por causa do isolamento, aquela coisa toda, por causa do distanciamento, né. Então, o que vai acontecer aqui? Nessa inserção, o meu algoritmo vai analisar o seguinte, peraí, aqui cabe 7 elementos, quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4. Ainda tem espaço sobrando? Qual que está sendo o indicativo, avisando que tem espaço sobrando? Repara que cada vez que foi retirado, cada vez que inseriu o elemento, a gente conta a quantidade de inserções. Cada vez que foi retirado, a gente exclui aquela quantidade de elementos. Então, eu sei que ainda tem. Quando ele chega na última posição, quer dizer se ainda tem uma quantidade menor de elementos que o tamanho da fila, ele pode inserir nessa posição. Então, 90 vem para cá. Olha o que acabou de acontecer. E daí tem lá de novo uma retirada. A retirada continua sendo na ordem. Qual que foi o último aqui? O 12, o último não, o próximo da fila, né? O 12. 700. Consigo ainda? Consigo lá, ó, tenho posição sobrando. O 700 vai aparecer na ordem, olha aqui. Olha o que acontece. Beleza? Inserir mais um, o 4. Opa, ainda tem espaço. Na ordem, olha aqui, olha a ordem ainda. Ainda existe a ordem. Qual que é o próximo que seria retirado? O 23. Se tivesse que inserir mais um aqui ainda, vamos colocar mais um aqui. Em Q 17. E mais um em Q 20. Se tivesse que inserir mais um aqui em Q 17, opa, ainda tenho. Inseri. Em Q 20, o que acontece? Fila cheia. Não consigo, agora eu estou com a quantidade limite. Teria que fazer o que agora? Teria que excluir, senão eu realmente não conseguiria inserir. Qual é a vantagem de enxergar? Veja que eu estou enxergando a fila dessa maneira e não dessa que é sequencial. Aqui eu teria que movimentar. Aqui, olha a ideia da estrutura. Eu controlo a quantidade de elementos aqui dentro. Pensa na ideia do algoritmo. Eu controlo a quantidade de elementos cada vez que eu insiro. Eu conto a quantidade de elementos que tem lá dentro, eu adiciono um. Cada vez que eu excluo, eu retiro essa quantidade de elementos. Eu diminuo, né? O decréscimo lá. Eu decremento lá dentro da minha variável. Se a quantidade da minha fila é de 7 posições e a quantidade total de elementos é de 3, opa, quer dizer que eu posso estar inserindo, e se eu já estou na última posição, eu posso voltar a inserir na posição 0. Olha o teste que está sendo criado dentro dessa estrutura para realizar a ideia da fila. Esse que é o importante, gente, é o entendimento de como funciona a fila. Essa é a aplicação real, tá? Aqui é para você entender o conceito, aqui é a mesma fila, só que nós estamos enxergando ela de maneira circular. E veja, eu não precisei movimentar. E mesmo assim eu consigo ter variáveis de controle, tags aqui que vão me controlar quem vai estar entrando em qual posição, quem vai estar saindo de qual posição e qual a quantidade de elementos dentro da fila. Ok? As duas principais estruturas. E a própria estrutura lista já, aproveitando, né? A pilha que tem o topo, né? Sempre a entrada e a saída vai ser de uma única extremidade. Então, eu controlo somente por meio de uma variável. Eu consigo saber se a pilha está cheia, se a pilha está vazia. A fila está aqui. E a lista é uma estrutura que você pode inserir e retirar elementos de qualquer posição. É uma listagem, né? Pensa numa... você tem na prática aqui o que seria fila? Fila de impressão, né? Que é algo mais real do que dentro da ideia de fila de impressão, né? Lista seria uma listagem de nomes, cadastro de professores. Os professores estão lá armazenados em ordem alfabética e você quer retirar um determinado professor de um curso porque ele vai trabalhar no outro curso, sei lá. Você, naquela retirada do professor, você escolhe qual é o professor. O professor não vai estar numa estrutura de pilha ou fila, né, que vai ser o último a sair, né, o último que entrou é o primeiro a sair, ou o primeiro que entrou. Não,
né? Você vai escolher quem é o professor que vai ser retirado, que vai ser realocado numa outra, num outro curso, enfim, um exemplo qualquer aí, tá? Então, quando eu posso escolher a ideia da inserção e da remoção, eu estou falando de uma estrutura de lista. Quando eu tenho já o conceito, como é o caso de pilha e fila, de quem vai ser retirado, porque eu tenho o conceito aqui, ó, do FIFO e da pilha como o LIFO. Quando eu tenho esse conceito, são uma dessas duas estruturas. Porque a lista, eu escolho quem eu insiro, onde e quem eu excluo e da onde. Ok? Beleza.